Nos próximos capítulos de Terra Nostra, tudo vai sair completamente do controle. E o que parecia ser uma solução pode virar a maior tragédia da novela. Porque enquanto Angélica arrisca tudo para salvar os colonos e proteger o nome da família, ela pode estar destruindo o próprio casamento. Augusto não aceita a decisão. O dinheiro some, e a relação dos dois chega no limite, com ameaças, mágoas e um amor prestes a quebrar. Mas isso é só o começo. Os colonos, mesmo depois de receberem dinheiro, se revoltam e começam a falar em abandonar a fazenda, deixando Gumersindo à beira da ruína. Francesco luta para não perder tudo, enquanto o sumiço do próprio filho vira um mistério desesperador. E um segredo do passado vem à tona quando Naná é reconhecida, algo que pode explodir e mudar tudo. E no meio do caos, um nascimento emocionante traz esperança, mas também revela dores profundas e histórias que ainda não terminaram. Agora segura isso. O café sobe. Todo mundo acha que a crise acabou. Mas a verdade é que eles estão apostando tudo e podem perder tudo de novo. E quando esse jogo virar, vai ter traição, casamento por um fio, gente indo embora e segredos que não vão mais poder ser escondidos. Porque dessa vez, não é só dinheiro que está em jogo. É amor, orgulho e o destino de todos eles. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Damião tenta segurar a angústia do filho, mas a tensão dentro de casa já não cabe mais entre quatro paredes. Tizio explode em perguntas sobre o destino de Francesco, querendo saber se ele vai perder tudo, e o pai responde com um suspiro pesado, desejando que Deus não permita isso. Mas é Antenor quem traz a notícia que piora tudo. Francesco fechou a casa bancária e nem pagou o que devia à própria mulher. Damião se espanta e quer saber de onde o cunhado tirou essa informação. Antenor explica que foi pessoalmente, junto com Josué, o cocheiro que agora vive com Janete, atrás do dinheiro, mas encontrou só portas fechadas. Tizio reage com raiva, dizendo que o patrão não deve nada àquela jararaca, mas o pai o repreende com firmeza, lembrando que não é assunto deles. Antenor reforça, chamando o menino pelo nome e dizendo que estão ali para servir. É quando José se levanta e declara que nunca vai servir essa gente na vida dele. Damião entra em desespero, diz que nasceram para isso. José responde que não nasceu. E Tizio junta a voz ao primo, afirmando o mesmo. O confronto entre pai e filhos revela um abismo de visões sobre o próprio destino. No trem em movimento, Augusto reclama que é uma besteira levar tanto dinheiro aos italianos, mas Angélica não cede, lembrando que aquele dinheiro não lhes pertence e que estão apenas cumprindo o que foi combinado. Augusto tenta jogar a responsabilidade para o acordo feito com os alemães, mas a esposa rebate que as fazendas sempre foram mais dele do que dela. Ele a acusa de ter inventado o sistema da meia, e ela explica que foi necessário porque nem ele nem o pai tinham dinheiro para pagar pelo trabalho. O marido se cala, cansado, e confirma que vão pagar. Ela corta com ironia, pedindo que não chore pelo dinheiro alheio, chamando-o de senhor deputado. Augusto ainda solta que o pior é que aqueles italianos nem votam, revelando o quanto sua generosidade tem limites bem calculados. Em casa, Gumersindo conversa com Maria do Socorro e deixa escapar um orgulho imenso da filha Angélica. Ele confessa que durante muito tempo acreditou que só um filho homem poderia levar o nome da família adiante, mas que agora percebe que uma filha pode fazer isso ainda melhor. Maria se surpreende e pergunta se ele fala de Angélica. Ele confirma, emocionado, lembrando que quando ela se casou com Augusto, já o comoveu ao manter o seu nome junto ao do marido, e que foi justamente para honrar esse nome que ela acompanhou o esposo até a fazenda para pagar os italianos. Maria admite que também ficou comovida, e confessa que às vezes se pergunta se não teria sido melhor que Angélica tivesse nascido homem, como o marido queria. Gumersindo se revolta, pede que não cometa essa injustiça e declara que aquela menina frágil e delicada se tornou mais forte e destemida do que o próprio marido. Maria o repreende, pedindo que não seja injusto com Augusto, mas Gumersindo insiste que não está sendo injusto, apenas tomado por um orgulho imenso. Na fazenda, a noite se transforma em festa. Uma mulher anuncia em voz alta: "Attenzione, attenzione", e o teatro improvisado começa. Silvio surge com gestos exagerados, declarando que aquela é sua mão direita e que com ela traz também o coração. Um homem, em tom paternal, chama a filha e pede que dê a mão ao rapaz, lembrando que logo estarão casados. Clarissa aceita com ternura, e Silvio promete ser dela para sempre. O pai declara diante de todos que são testemunhas do noivado da filha com o digníssimo Silvio, rindo ao lembrar que, se Frederico não tivesse morrido, Silvio jamais seria seu genro. O riso se mistura ao clima festivo, e os colonos se deixam levar pela magia daquele teatro simples, esquecendo por alguns instantes o peso da vida na fazenda.
A encenação continua. Alguém anuncia a chegada de um forasteiro. Esmeralda vai atender e volta dizendo que é o servidor de alguém que insiste em falar com o patrão. O servidor provoca em tom teatral, dizendo que o patrão está morto e perguntando por que não deixam o morto entrar. O homem responde com ironia que entre o morto, mas que ressuscite. A plateia explode em gargalhadas e os aplausos ecoam intensos, enquanto Bartolo e Leonora se afastam discretamente com a filha sonolenta nos braços. Angélica chega chamando por Dona Leonora e Bartolo, mas Augusto a interrompe com impaciência, dizendo que todos devem estar na colônia. Ela imagina que estejam cantando e dançando a tarantela, como sempre fazem para espantar as tristezas. Augusto reclama que esses italianos vivem cantando e dançando enquanto eles correm para pagar o que é devido. Angélica reforça com firmeza que é exatamente isso, o que lhes é devido. Mas Augusto, ressentido, provoca. Ela fez tanta questão de ir pagar os colonos, e, no entanto, se não acudir o sogro com o dinheiro obtido da venda das fazendas que ela tanto ama, o pai dela vai acabar perdendo justamente aquela propriedade onde ela e a irmã nasceram e que é a vida dele. A revelação cai como um golpe sobre Angélica, que encara o marido tomada pela gravidade da ameaça. Mais tarde, Angélica decide não prolongar a discussão. Com firmeza, diz a Augusto que está bem, que não vão mais discutir, lembrando que, bem ou mal, os italianos foram recompensados pelo tempo que trabalharam durante a safra. Augusto ironiza, dizendo que agora ela está com a consciência tranquila. Ela confirma que sim, e pede que encerrem o assunto. O conflito se recolhe, mas não desaparece. Leonora reconhece Angélica com um sorriso emocionado, chamando-a de menina e dizendo que não esperava vê-los ali. Bartolo cumprimenta Augusto com respeito, mas o deputado responde seco. A conversa segue. Bartolo conta animado que naquele dia montaram um teatro para as crianças. Logo Bartolo pergunta, desconfiado, se aconteceu alguma coisa. Augusto nega, mas Angélica revela que venderam as fazendas. Bartolo se surpreende. Augusto completa com alívio, dizendo que finalmente se livrou daquela dor de cabeça. Angélica muda o tom e pergunta se há algo para jantar. E Leonora a leva para a cozinha. Ficam sozinhos, e Bartolo pergunta ao deputado o que aconteceu de verdade, porque percebe que sua esposa não parece nada contente. Augusto responde com alívio que pelo menos terá a mulher e a filha mais perto dele dali em diante. Bartolo insiste, querendo entender o que Angélica combinou com os patrícios, deixando no ar uma desconfiança que não se dissipa. Na cozinha, Angélica desabafa com Leonora, confessando que não está contente, mas que precisou se conformar. Ela admite que sentiu como se estivesse entregando um pedaço de si mesma ao passar aquelas fazendas tão bem cuidadas para os alemães, e que teve de se segurar para não chorar. Leonora, com ternura, lembra que agora ela está livre para viver perto dos pais em São Paulo. Angélica responde em italiano que tudo bem, mas que isso não a consola. O momento se torna íntimo e carregado de emoção. Francesco enfrenta Gumercindo com ansiedade, querendo saber se o genro conseguiu vender as fazendas. Gumercindo confirma que apareceram alemães interessados e que fecharam o negócio. Francesco, desconfiado, quer saber se foi um bom negócio ou se as terras foram jogadas fora. E o sócio garante que, levando em conta a situação atual do café, foi até razoável. Francesco suspira, dizendo que bem precisava de compradores assim para as terras em Ribeirão Preto, e que só assim conseguiria sair do buraco. Gumercindo comenta que ouviu falar de ingleses interessados em comprar terras por lá. Francesco admite saber disso, mas que estão pagando muito mal, e só compram de quem está com a corda no pescoço. Paola intervém com firmeza, dizendo que o marido não está nessa situação. Francesco ri e pede que ela não fale, lembrando que Gumercindo conhece bem sua realidade. O sócio corrige, dizendo que é a situação de ambos. Francesco então revela que o dinheiro colocado na casa bancária ainda não está perdido, só se ele quebrar de vez. Paola reage com convicção, afirmando que isso nunca vai acontecer, tentando afastar a sombra da ruína. O clima é denso, mas uma esperança teimosa insiste em sobreviver. De volta para casa, Gumercindo se agarra às palavras de Francesco que ecoam em sua mente, que aquele dinheiro não está perdido, só se ele quebrar de vez. Cada passo carrega o peso frágil dessa promessa, sustentando-o na escuridão da noite. Paola chama o marido com ternura para dormir. Francesco se aproxima, emocionado, dizendo que a ama muito. Ela o envolve com carinho e assegura que tudo vai dar certo. O casal se recolhe, buscando no amor a força para enfrentar as incertezas. Em casa, Gumercindo conversa com Maria sobre a situação de Francesco. Ele fala que o italiano possui muitos bens, inclusive terras em Ribeirão Preto. Maria lembra que, segundo o genro, também tem muitas casas e terrenos em São Paulo. Gumercindo hesita, mas admite que isso lhe dá esperança de que seu dinheiro ainda não esteja perdido. Maria questiona se a casa bancária não havia fechado, e ele explica que apenas fechou as portas para ganhar tempo, acreditando que logo será reaberta.
Maria pergunta se ele agora acredita em milagres. Gumersindo responde que não quer aceitar que perdeu todo aquele dinheiro. Ela insiste em saber se ainda confia no italiano. E ele explica que entendeu que aquela casa bancária é a vida de Francesco, assim como a fazenda é a sua própria vida. Maria o corrige com ternura, dizendo que é a vida dos dois. Cedo, Gumersindo encontra Tizio e é surpreendido com um cumprimento em italiano. Ele pergunta o que o menino faz por ali. E Tizio explica que estão vivendo ao lado na casa de Francesco. José confirma. Gumersindo observa que o mundo é pequeno e José esclarece que são primos. Logo Tizio se despede com um "em té, patrão", e José com um "até mais ver, seu Gumersindo". O fazendeiro fica pensativo diante da simplicidade daquele encontro que revela como os destinos se cruzam de forma inesperada. Gumersindo chama Juvenal e pergunta se conhece aqueles moleques. O empregado diz que já os viu por aí. Gumersindo comenta que Tizio viveu um tempo em sua fazenda e que é um negrinho esperto como poucos, e ordena que toque o coxo. Em casa, Naná recebe José e Tizio com impaciência, querendo saber por que demoraram, já que o patrão estava acordando. Tizio explica que foi só uma paradinha para conversar com o vizinho Gumersindo, antigo patrão de Julinho. Naná repete o nome com surpresa. Tizio garante que foi só 1 minuto, mas pede se podem tomar o café antes dos patrões. Naná manda os dois para o quarto e promete levar o café em seguida. Ao vê-lo se afastar, suspira fundo e confessa para si mesma que não está gostando nada daquela situação. Antenor se despede cedo para o serviço e Damião o incentiva a não se atrasar, lembrando que precisa segurar aquele emprego. Antenor concorda, mas confessa que há algo que o deixa encafifado. O sujeito que foi cocheiro da Madame Janete e agora vive como se fosse marido dela. Toda vez que olha para o homem tem a impressão de conhecê-lo de algum lugar. Damião insiste em saber de onde, mas Antenor não consegue responder. Apenas repete que a cara dele não lhe é estranha. O cunhado o aconselha a esquecer isso e se concentrar no emprego. Luísa e Antônia conversam inconformadas com a ascensão do ex-cocheiro. Luísa observa que ele vive como um príncipe naquela casa. Antônia acrescenta que, além disso, está com o nome trocado. Luísa a repreende, pedindo que não toque nesse assunto, mas Antônia insiste que está apenas comentando. O clima fica carregado de desconfiança e curiosidade. Janete busca o café da manhã do patrão e agradece a Antônia antes de se afastar. Assim que sai, Antônia comenta em tom irônico que quando Janete vivia com o italiano, acordava sempre emburrada, mas agora desperta leve, como um passarinho. As duas riem, cúmplice. Luísa deixa escapar sua desconfiança, dizendo que só quer ver o que vai acontecer quando Janete descobrir que está sendo enganada por esse príncipe encantado. Antônia sugere que contem logo a verdade, mas Luísa recusa, preferindo que a maledeta descubra sozinha. Na despedida na fazenda, Bartolo deseja boa viagem ao Dr. Augusto e Leonora, emocionada, pede que a filha vá com Deus. Angélica agradece com carinho e Matilde pede que volte logo. O ambiente rural envolve a cena e um suspiro profundo marca o momento, carregado de saudade e promessa de reencontro. Na mansão do Barão do Café, a casa desperta. Mariana comenta que Florinda já deve estar chegando com o pão e o leite, e Rosana responde sem pressa. Florinda chega e cumprimenta em italiano, sendo recebida da mesma forma. Mariana pergunta, curiosa, se alguém mexeu com Florinda na rua, e ela admite que alguns mexem quando sai, mas garante que não se intimida e responde com firmeza. No quarto da pensão, Hortência começa a se arrumar quando é tomada por dores inesperadas, antes do tempo. Um suspiro aflito escapa de seus lábios. Não pode ser. Sua respiração se torna ofegante. A tensão cresce. E algo está prestes a acontecer fora do controle dela. No salão da pensão, Amadeu repreende Mateu, dizendo para parar de procurar emprego naquela cidade maldita. Toninho comenta que estão chamando Mateu de anarquista. Amadeu insiste que não é por soberba que o convida a trabalhar com ele nas obras, mas porque reconhece sua competência. Mateu, desconfiado, lembra que não quer emprego só por amizade. Amadeu garante que é por reconhecer sua capacidade e que ambos são italianos. Após um silêncio carregado, Mateu aceita o convite. Amadeu celebra, mas esclarece que agora ele será empregado, não sócio. Mateu concorda, e os dois selam o acordo com entusiasmo. Amadeu diz, andiamo lavorar, e Mateu responde, andiamo, marcando o recomeço da parceria em novos termos. Dolores passa pelo quarto e percebe que algo não vai bem com Hortência. Ao entrar, tenta suavizar a situação com carinho, chamando-a de Nina e perguntando o que sente. Hortência, ofegante, tenta disfarçar, mas logo admite que parece ter chegado a hora. Dolores, assustada, invoca a Virgem Santíssima, mas Hortência pede que pare de rezar e a ajude. Entre suspiros, confessa que acredita ter engravidado na primeira vez. Dolores, tomada pela urgência, conduz a filha devagar para o quarto, pedindo que respire com calma.
enquanto a tensão cresce diante do momento que chegou antes do previsto. Na pensão, Hortência já não consegue esconder as dores que a consomem antes do tempo. Dolores, tomada pela urgência, segura a filha e insiste para que venha devagar até o quarto, repetindo em voz firme e aflita que vai nascer em suas mãos. A respiração ofegante de Hortência enche o ambiente, e Dolores tenta acalmá-la a todo momento, pedindo que respire forte, que espere um pouco, que não se preocupe, porque sua mãe vai fazer tudo. Hortência mal consegue responder, sufocada pela dor, enquanto Dolores a conduz com cuidado, repetindo sem parar que vai cuidar de tudo. O quarto se torna palco de tensão e expectativa, com a mãe tentando controlar a situação e a filha entregue ao inevitável, enquanto o momento decisivo se aproxima com força avassaladora. No trem, Augusto tenta de todas as formas se reaproximar de Angélica. Ele fala com emoção que só de pensar que ela estará mais perto dele de agora em diante, já se sente reconfortado e com mais força para lutar. Mas Angélica rebate com ironia, perguntando se ele, Augusto, realmente luta. O barulho constante do trem acompanha a tensão entre os dois. Augusto insiste, dizendo que luta sim, que todos os dias no plenário ergue a voz contra tudo o que acontece no país. Angélica, fria, responde que são palavras vãs, que o imagina como Cristo pregando no deserto. Ele se irrita e pede que não fale bobagem, afirmando que arranca aplausos sempre que levanta a voz. Mas Angélica questiona até onde repercutem seus discursos, insinuando que não vão muito além daquelas paredes. O apito do trem volta a soar. E Augusto, ferido, pergunta se ela está sendo cruel apenas porque ele vendeu as fazendas. Angélica responde que não é só por isso, mas que gostaria muito de ouvi-lo falando na tribuna, para saber se ainda merece a admiração que ela lhe depositava antes. O trem segue, e entre eles permanece a distância de um amor que já não encontra consolo. Na fábrica, o ambiente é pesado, mas Paola mantém firme o moral de todos. Ela declara com convicção que, mesmo com as coisas ruins, não vai deixar fechar aquela fábrica. Juliana concorda, dizendo que Paola está certa, que não tem que deixar fechar mesmo. Paola insiste que precisa ajudar o marido e não piorar ainda mais as coisas para ele. Juliana tenta trazer esperança, lembrando que amanhã o macarrão deles pode voltar a vender como antes. Juliana promete estar sempre ao lado da amiga até o fim. E quando Paola pergunta, preocupada, o que aconteceria se não puder pagá-la, Juliana responde sem hesitar que não se importa, porque também ama o marido de Paola, que o ama como um pai. Paola ri, aliviada. Juliana, porém, confessa que está estranhando Marco Antônio dizer que não quer mais vê-la e teme que ele não queira ver a filha também. Paola, com dureza, solta o que pensa. Acredita que Marco Antônio não volta mais daquela viagem. A revelação cai como um peso sobre as duas. Em casa, Maria do Socorro conversa com Rosana e revela que o pai esteve conversando com Francesco e que o filho havia ido para Manaus. Rosana confirma que sabia, mas questiona o que isso tem a ver com ela. Maria insiste, dizendo que aquele moço é um desiludido como a filha. Rosana continua perguntando o que tem a ver com ela. Maria admite não saber, mas explica que o marido ainda guarda uma certa admiração por Francesco, acreditando que ele não os está enganando, mas que é também uma vítima da crise terrível. Rosana pergunta se a mãe veio falar de Marco Antônio, e Maria confirma. Francesco teme que o filho não volte mais, já que não quer ver Juliana nunca mais. Rosana, tomada pela dor, diz que talvez também devesse fazer uma viagem para muito longe, para esquecer o marido. Maria lamenta, lembrando que a filha vive dizendo que vai esquecer o italiano, mas nunca consegue. Rosana, firme, declara que agora está realmente disposta a esquecê-lo, que não quer mais ver Mateu nunca mais, pois perdeu as esperanças quando ele disse que só voltaria para a fazenda se pudesse levar Juliana com ele. Maria suspira e afirma que aqueles dois ninguém separa. Rosana responde que não está mais disposta a lutar por isso e pede que a mãe a deixe. Maria manda que vá cuidar do filho. Rosana encerra com amargura, dizendo que vai fazer de conta que o pai de seu filho morreu. Na pensão, as contrações de Hortência aumentam e o ambiente se enche de gemidos e respiração ofegante. Dolores tenta manter a calma, pedindo que a filha respire forte, até que a dor passe, que ela vai buscar água e já volta. Mas os gemidos não cessam. Dolores, tomada pela aflição, invoca a Virgem Santíssima em voz alta, pedindo ajuda para a filha que chegou a hora. Hortência grita desesperada, chamando pela mãe, e Dolores corre respondendo que já vai. O som da água sendo despejada se mistura aos gemidos cada vez mais intensos, enquanto Dolores repete aflita que já está indo, que a filha deve se acalmar. O momento chegou, e nada mais pode deter a força da vida que insiste em nascer. No quarto da pensão, Hortência, ofegante, chama pela mãe em desespero, perguntando o que deve fazer. Dolores, firme, responde que respire forte cada vez que vier a dor, mandando que faça força para baixo.
A dor explode em um grito, e logo em seguida, o choro de bebê rompe o silêncio, trazendo a vida ao ambiente carregado de tensão. Dolores, emocionada, acolhe a criança nos braços e diz com ternura que é mais uma menina em sua vida. Hortência, exausta e tomada pela emoção, pede com urgência para segurar a filha. O momento se torna avassalador, marcado pelo milagre da chegada da criança e pelo vínculo profundo entre mãe e filha. Dolores acaba de lavar a neta recém-nascida e a envolve com cuidado antes de entregá-la à filha. Com ternura, fala para a bebê que vai ver a mamãe, repetindo com carinho que é linda, que é uma mulher. Hortência, ainda frágil, lembra que Amadeu queria um menino. Dolores responde com firmeza que os homens sempre querem que os filhos sejam homens, mas que, sem as mulheres, não haveria quem os parisse. Hortência, tomada pela lembrança, diz que seu ex-marido Hernandes afirmava que ela era uma árvore seca. Dolores nega com veemência, mostrando a neta com orgulho. O quarto se enche da força desse instante, marcado pelo nascimento e pelo amor que atravessa gerações. Na fazenda, Bartolo se esforça para acalmar os colonos inquietos. Ele lembra que quando venderam as outras propriedades, não ficaram devendo um tostão aos patrícios. Um dos homens questiona como ele sabe, e Bartolo explica que foi a própria Angélica quem lhe contou, garantindo que acredita na palavra dela. O homem concorda, mas insiste em saber o que farão com o café colhido naquela fazenda. Bartolo responde que é preciso esperar, porque o compadre Gumercindo já lhe disse muitas vezes que nunca venderá aquelas terras. Os colonos, aflitos, querem saber o que fazer com a parte deles do café guardada na tulha. Bartolo se exalta, chamando-os de cegos, por não perceberem que tem um tesouro guardado ali. Os homens retrucam, dizendo que é um tesouro que não vale nada, já que ninguém quer comprar. Bartolo então afirma que pelo mesmo preço que os patrícios receberam nas outras fazendas, consegue comprador para eles. Os homens respondem que não, preferem esperar. Um deles conclui em italiano que vão aguardar. O silêncio que se segue revela a tensão entre a esperança e a incerteza que paira sobre todos. Bartolo consegue sossegar os colonos, com o argumento de que ninguém ali está passando fome e podem esperar. Leonora, emocionada, diz que o marido fez muito bem, porque aquele povo não pode ser ingrato com o compadre Gumercindo. Bartolo ressalta que todos reclamam mesmo estando a trabalhar, mas que entregar o café por uma ninharia ninguém quer. Matilde lembra que foi o que fizeram os patrícios da fazenda vendida pelo doutor deputado. Bartolo rebate que Angélica acertou as contas com eles. Leonora recorda que Angélica chegou quase chorando, coitada, e confessa o medo de que, por causa da venda da fazenda, o casamento dela com o deputado possa ter acabado. Matilde discorda, dizendo que não seria por isso, mas porque o senhor deputado não pode ver um rabo de saia. Bartolo se irrita e exige respeito, lembrando que Augusto é político. Matilde, provocadora, insiste que ele já deve estar dormindo com Florinda naquela mansão. Leonora se espanta e pergunta por que ela fala isso. Matilde responde que acredita que foi por isso que o deputado levou Florinda de lá, para ficar em seu lugar. Bartolo, como xoxo, lembra que Augusto se casou com Angélica, já tendo outra esperando por ele em São Paulo. Leonora pede que não a façam lembrar disso, mas Matilde conclui com firmeza que aquele deputado não presta. Na pensão, Inês conversa com Naná sobre Francesco. Ela suspira e diz que depois de toda aquela história, sente pena dele. Um homem tão rico, falando como se não tivesse mais nada nesta vida. Naná responde que Deus é grande e há de ajudar seu Francesco. Inês recorda que na Itália todos diziam que aquele país era uma maravilha. Naná pergunta se não é, e Inês confirma que sim, mas o povo sofre aqui como lá. Conta que na noite anterior o vizinho esteve chorando as mágoas para o genro e a filha. Naná quer saber que vizinho, e Inês revela que foi o sócio de Francesco, o senhor Gumercindo. Naná se espanta, mas disfarça. Inês pergunta se ela conhece aquele senhor, e Naná responde que não, apenas de nome. Inês explica que serviu café para eles porque Naná já tinha ido se deitar. E Naná lamenta que a senhora podia tê-la chamado. A campainha soa e marca a chegada de Angélica e Augusto à cidade. Florinda a recebe com delicadeza, perguntando como está. E Angélica responde que vai bem. Maria se aproxima e pergunta sobre a viagem. Angélica diz que tudo correu bem, que Augusto a deixou ali e foi ter com seus pares. Maria lembra à filha que a política é a vida do marido e que é bom que se conscientize disso de uma vez por todas. Mas Angélica não se conforma. Desabafa que não aceita ter deixado as fazendas nas mãos dos alemães, confessando que parecia estar entregando um pedaço de si mesma. Maria tenta acalmá-la, dizendo que está feliz por ter a filha e a neta de volta. Angélica insiste que, se ao menos fossem brasileiros os compradores da fazenda deixada por Altino ao filho, estaria mais conformada, mas entregar as terras a estrangeiros a revolta. Maria recorda que o deputado dissera outro dia que o dinheiro não tem pátria. Angélica corta,
dizendo que não vai discutir o conceito do marido com a mãe naquele momento e decide ir ver a filha. Na fazenda, Bartolo desabafa com Leonora que o povo deles não tem muito do que se queixar da vida que leva ali. Leonora concorda, mas Bartolo lembra que alguns já se esqueceram da miséria que passavam na Itália. Ela admite que é verdade, mas acrescenta que muitos morrem de inveja dele por causa da colônia onde planta as uvas. Bartolo reconhece e comenta o quanto o compadre Gumercindo o ajudou a comprar aquelas terras, dizendo que sempre terão de ser agradecidos a ele. Leonora afirma que a sorte deles começou quando chegaram àquela fazenda, e Bartolo concorda. Ela recorda que foi uma hora abençoada quando começou a cozinhar para os patrões na Casa Grande, e desde o primeiro instante gostou da comadre Maria do Socorro, da menina Angélica e até da pobre Rosana. Os dois riem, e Bartolo observa que Leonora acabou ganhando a confiança deles. Ela confirma e diz que aprendeu a gostar de todos, que no início achava estranho o compadre Gumercindo, mas depois viram que não era a fera que aparentava ser. Bartolo ressalta que não há muitos patrões como Gumercindo nas fazendas de café, pois estavam acostumados a lidar com escravos. Leonora protesta que estão tratando o povo deles como se fossem escravos, e Bartolo insiste que por isso sempre fala que devem levantar as mãos para o céu. Leonora concorda, mas lembra que já há gente querendo voltar para a Itália, como se lá fosse o paraíso. Bartolo explica que é a saudade que faz esquecer o sofrimento, mas garante que só voltará para a Itália quando estiver rico. Leonora pergunta se isso vai acontecer, e Bartolo responde com certeza que sim, esperando até começar a vender o vinho. Leonora ri e diz que não é proibido sonhar. Matilde entra apressada chamando por Leonora, explicando que Rosinha acordou assustada chamando pela mama. Leonora se alarma, mas Matilde tranquiliza dizendo que a menina está bem, que apenas acordou com um susto. Leonora percebe que ficaram proseando e esqueceram da vida, então decide ir para casa. Bartolo concorda e os dois partem. Na cidade, Amadeu segue sua rotina sem imaginar que já é pai. Ele fala com confiança a Mateu que, não importa a crise, depois que terminarem as obras do Sobradinho, vão vender tudo num abrir e fechar de olho. Mateu responde que espera mesmo que assim seja. Toninho reforça que vai dar certo, lembrando que os sobrados estão quase prontos. Amadeu encerra com firmeza dizendo: Andiamo casa, enquanto a vida nova que se iniciou longe dali permanece desconhecida para ele. Na pensão, os passos apressados ecoam, quando Dolores encontra Amadeu. Aliviada, ela exclama que ainda bem que o genro chegou. Amadeu pergunta onde está a esposa, e Dolores revela com emoção que no quarto nasceu a filha dele. Amadeu, tomado pela surpresa, repete incrédulo se é uma menina. Dolores confirma. O coração dele dispara, e com lágrimas nos olhos, ele exclama: Minha bambina. Mateu, ao lado, o incentiva a correr para ver a filha. A cena se enche de emoção, marcando o encontro entre o pai e a recém-nascida, um momento de revelação e ternura que muda para sempre o destino de Amadeu. Amadeu entra no quarto em silêncio reverente, o coração explodindo de amor ao ver Hortência e a filha recém-nascida. Hortência, radiante, confirma que é uma menina. Amadeu repete com ternura: Bambina, e logo pergunta se a esposa está bem. Hortência responde com firmeza e alegria que nunca esteve tão bem em toda a sua vida. Amadeu, lembrando das palavras cruéis que já ouvira, diz que ela não era uma árvore seca. Hortência sorri e confirma que não era. Ele, tomado pela emoção, pede para pegar a filha nos braços, e Hortência concede com cuidado. Amadeu segura a bebê, e o instante se torna sagrado, marcado pela vitória da vida e pelo renascimento da esperança. Juliana chega apressada à pensão e entra no quarto com alegria. Hortência anuncia com orgulho que é uma menina. Juliana já sabia, mas confessa estar muito contente pela amiga. Ela pede para ver a bebê e, ao vê-la, exclama que é belíssima. Mateu também felicita Hortência. Juliana, encantada, pergunta como vai se chamar aquela riqueza. Hortência responde com firmeza e ternura: Maria Dolores. Amadeu repete o nome, tomado pela emoção. O nome sela o momento, carregado de amor e esperança, unindo todos em torno da nova vida que acaba de chegar. Matilde escreve uma carta para os avós na Itália com a voz carregada de emoção, explicando que só agora resolveu colocar em palavras tudo o que guarda no coração. Ela conta que estão em um país distante, mas generoso, onde o povo é solidário e a comunicação acontece muito mais pelos olhares e atitudes do que pela tentativa de falar a língua de cada um. Ela revela que aprendeu uma palavra que não existe na Itália: saudade. E descreve com intensidade que saudade é quando dá um nó na garganta, o coração aperta, os olhos ardem e surge um choro preso dentro da alma que não consegue se libertar. Matilde admite que sente saudade da Itália e dos avós, lembra da longa viagem até ali, dos sonhos e da vontade de vencer. Diz que reza muito
e que é a fé que a faz seguir adiante, correr atrás do sonho e tentar torná-lo realidade. Ela confessa que tem pressa e medo, que o tempo passa depressa, que o presente vira passado num instante e logo já é futuro. Às vezes, pensa em desistir e voltar, mas se pergunta por quê, já que não há mais volta. Ela declara que viver não pode ser um estado de conformação, mas que viver dói. E quando dói, fecha os olhos e se vê menina diante da mãe pedindo ajuda, ouvindo a voz dela dizer que não chora, que vai dar tudo certo. Abre os olhos, olha para o céu azul daquele país e lembra da promessa de fazer a América. Sentimento que une todos na colônia. Conta que espantam a tristeza com festas quase diárias, que a alegria, mesmo melancólica, é real. Celebram a vida e a coragem. Adotam aquele país como seu e aquela terra como parte deles. Matilde afirma com convicção que um dia farão parte da história daquele país chamado Brasil. Na colônia, a procissão segue em devoção intensa. Um homem ergue a voz e proclama com fervor: "Viva Santa Luzia!" E de imediato todos respondem em coro, enquanto os aplausos ecoam e o clima se torna cada vez mais carregado de esperança e fé. Na fazenda, Gumersindo se coloca diante dos colonos com firmeza e anuncia que está comprando o café de todos pelo preço do dia do mercado, garantindo que trouxe dinheiro suficiente para pagar cada um e que, se o preço continuar a cair, o risco será apenas dele. Angélica intervém, lembrando que se alguém não quiser vender a parte que lhe cabe, deve falar agora, porque o risco é de cada um. Bartolo se adianta e afirma que todos estão satisfeitos. Um dos homens admite que esperavam mais, mas reconhece que não tem do que se queixar. Gumersindo então ordena que comecem a transportar o café para a máquina de beneficiamento. Outro homem questiona sobre o dinheiro, e Gumersindo explica que Angélica já calculou o valor de cada um e que fará o pagamento naquela tarde. Bartolo pergunta se está bem, e todos respondem juntos: "Va bene." Uma mulher conclui com simplicidade que é melhor do que passar fome, e o clima se acalma, ainda que carregado de resignação. Naquela tarde, conforme havia sido combinado, os benefícios são pagos e cada colono recebe o que lhe cabe. O dinheiro circula, as contas se acertam e a honra de todos é preservada diante da comunidade. Na mansão do Barão do Café, Mariana e Florinda estão na cozinha preparando as coisas com precisão. Mariana ordena que Florinda pegue a bandeja no armário e ela obedece prontamente. Na sala da mansão, Augusto suspira e expõe sua maneira de pensar diante de Dona Maria do Socorro. Ele afirma que o sogro está jogando com a sorte ao comprar o café dos italianos. Maria questiona se o preço do café não está subindo, e Augusto responde que sim, mas lembra que amanhã pode despencar de novo e que o prejuízo recairá sobre Gumersindo. Rosana intervém, dizendo que o pai ofereceu a fazenda como garantia, mas Augusto retruca com ironia, perguntando para que iria querer aquelas fazendas. Maria lembra que tudo foi ideia da própria filha dele, e Augusto, rindo, responde que isso ela não precisa lhe contar. Na cozinha da mansão, Florinda, observando a conversa que vinha da sala, solta sua opinião com firmeza, dizendo que nenhum daqueles colonos vai abandonar a fazenda agora. Augusto responde seco e carregado de expectativa: "Tomara!" Na taverna, a comemoração explode em aplausos. Amadeu pede silêncio e, emocionado, agradece ao advogado Dr. Ivan Maurício, dizendo que jamais esquecerá as palavras que ele disse em sua defesa no tribunal. Hortência confirma que também não esquecerá, e todos brindam juntos em coro. Ivan agradece e aproveita para dizer que não fez mais do que cumprir sua obrigação como advogado de defesa de um réu cuja inocência sempre acreditou desde o princípio. Amadeu ri e responde: "Justo, doutor." Mateu acrescenta que o discurso comoveu a todos, lembrando da história do imigrante que vem para o país só pensando em trabalhar e acaba levado para um banco de réus. Juliana confessa que quase chorou, e Dolores afirma que Ivan foi justo ao provar que Hernandes não valia nada. Ivan então revela que a causa foi realmente ganha quando Hortência amamentou a filha diante do tribunal, antes de depor, e contou que o marido a chamava de árvore seca e batia nela. Hortência confirma que não mentiu, e Ivan diz que acreditou nela, assim como os jurados. Ele brinca que se sentiria mais recompensado se todos jantassem, porque está morrendo de fome, e a celebração continua com intensidade. Na fazenda, Bartolo se aproxima de Gumersindo com gratidão e declara que o povo está muito feliz. Gumersindo responde com firmeza que não podem perder aquela gente. Bartolo assegura com convicção que não vão perder. Na mansão dos Magliano, Damião reúne os meninos e transforma o momento em aprendizado. Ele ensina perspectiva e raciocínio lógico, através de um jogo de porrinha, e cada rodada se torna uma lição sobre atenção e cálculo. José arrisca números. Tizil responde. Damião dispara outro valor, sempre rindo e incentivando mais uma rodada.
Entre números e risadas, os meninos aprendem também a ler expressões faciais e sinais, enquanto o jogo se repete em ritmo animado e contagiante. Na fazenda, Francesco reage com indignação ao saber que Gumercindo comprou o café dos colonos, chamando-o de maluco por arriscar tanto dinheiro. Anacleto rebate, dizendo que se Gumercindo fez isso, é porque já sabe que o preço do café vai subir de novo, e que por isso não acredita na bondade do barão. Paola pede que o pai não fale assim, mas Francesco retruca que o sogro pensa que toda gente é como ele. Anacleto se ofende, e a discussão escalona entre todos. Francesco lembra que aquele sócio não lhe pôs a corda no pescoço quando a casa bancária estava para falir. Anacleto ironiza, dizendo que Gumercindo é um santo, mas que explora os patrícios que trabalham na fazenda. Paola pede ao pai que pare, e Inês corta dizendo que em boca fechada não entra mosca. Francesco muda de assunto, dizendo que está preocupado com Marco Antônio, que não volta de Manaus. Paola concorda, mas lembra que pelo menos quando ele voltar, não terá o desgosto de encontrar a casa bancária fechada. Anacleto conclui com ironia, dizendo que isso é se ele voltar, enquanto a música de tensão invade o ambiente. Na casa da fazenda, Angélica fala com firmeza diante de Dona Leonora, dizendo que fez o que achou certo e que seu pai concordou com ela. Leonora reconhece que o povo da colônia confiava na patroinha. Matilde confirma, lembrando que já havia gente desesperada quando Gumercindo resolveu comprar o café. Leonora corrige, dizendo que não foi o pai de Angélica quem tomou a decisão, mas sim ela mesma. Angélica, inquieta, confessa que só espera não ter acabado com o casamento por causa disso. Leonora manda que deixe de bobagem e propõe que sigam para a colônia, onde o pai e o marido estão. Angélica anuncia com entusiasmo que vão dançar tarantela naquela noite, e o clima se enche de leveza. Em casa, Janete deixa escapar sua imaginação e comenta que Francesco deve ter vendido algumas propriedades para conseguir manter as portas da casa bancária aberta. Josué retruca que ela não deve se queixar, já que pelo menos recebeu parte do que lhe era devido. Janete insiste que não está reclamando, mas revela sua preocupação com Marco Antônio, que ainda não voltou de Manaus. Josué responde que o rapaz já é grandinho para ela se preocupar, lembrando que não estão de relações cortadas por causa dele. Janete afirma que, apesar de tudo, ele continua sendo seu filho. Josué, firme, diz que não quer mais ouvir falar nele. Janete se espanta, e Josué revela com frieza que não gosta dele. O clima se torna pesado, carregado de tensão e ressentimento. Na mansão, Augusto se aproxima de Florinda com um tom insinuante e confessa que seu casamento com Angélica está no fim. Florinda reage, dizendo que não é justo o que Angélica fez, pois a patroinha sabe dar valor ao trabalho do povo da fazenda. Augusto rebate que ela não tinha o direito de arriscar quase todo o dinheiro que ele apurou com a venda das fazendas. Florinda pede que não a chame de menina, e Augusto, provocador, responde: "Va bene, ragazza." Ela se irrita ainda mais. Augusto tenta suavizar, declarando que a quer bem. Florinda corta com firmeza, dizendo que ele deve gostar da própria esposa e não dela, e encerra dizendo que não vai mais ficar ouvindo as besteiras dele, senhor deputado. O clima se torna pesado, marcado pela recusa firme da empregada diante do assédio insistente. No trem, Gumercindo tenta acalmar o coração de Angélica, garantindo que tem comprador para todo aquele café. Ela responde com esperança contida. Ele explica que a melhora no mercado lhe trouxe algum alento, que não sairão com grande lucro daquela safra, mas pelo menos sairão vivos dela. Angélica, ainda inquieta, diz que espera que saibam o que estão fazendo. Gumercindo insiste que não podiam deixar os italianos irem embora, e confessa o receio de que, com o dinheiro nas mãos, resolvam voltar para a Itália. Angélica, tomada pela emoção, declara que se isso acontecer, será a maior decepção de sua vida. O trem segue, carregando o peso das decisões e das incertezas. Na casa bancária, Augusto comenta com alívio que parece que a tempestade já passou e pergunta pelo filho de Francesco, que não dá sinal de vida. Francesco responde que Marco Antônio continua em Manaus e que não sabe quando vai voltar. Augusto insiste em saber o motivo de tanta ausência, mas Francesco, com muxoxo e suspiro, pede que não lhe pergunte, pois também está inquieto. Mudando de assunto, Augusto declara estar satisfeito em ver a casa bancária aberta novamente. Francesco admite que faltou pouco para ter de fechá-la de vez. Augusto observa que quando o preço do café melhora, tudo parece melhorar também. E Francesco concorda, mas revela que precisou vender algumas de suas terras para ingleses, jogando fora parte de seu patrimônio para sair do buraco em que estava se enterrando. Ele afirma que foi para salvar seu nome que está ali, de volta, àquela bendita casa bancária. Na tribuna da Câmara, Augusto se ergue diante dos pares com voz firme e declara que volta a falar de uma pequena esperança que surge na economia. Aponta que bastou o café melhorar alguns tostões por saca para que o Brasil parecesse respirar de novo. Explica que as casas comissárias voltaram a exportar o ouro verde
e, como consequência, voltaram a comprar café internamente. Os cafeicultores desesperados abriram suas tulhas abarrotadas e entregaram seus estoques, levantando as mãos para os céus por terem novamente quem lhes compre o café. Augusto alerta que muitos podem imaginar que a tempestade já passou, mas insiste que ainda não. Afirma que o país é um defunto que ainda respira por obra e graça do café, e denuncia que essa é a linguagem que o presidente Campos Salles entende melhor do que ninguém, ironizando, dizendo que às vezes acha que o presidente não fala português. A plateia explode em aplausos. Na fábrica, Paola respira com mais ânimo e declara que vão voltar a trabalhar como antes. Ela percebe que o macarrão voltou a vender de novo e está pensando em trazer de volta alguns amigos que trabalhavam ali. Juliana confirma com entusiasmo e o ambiente se enche de esperança e energia renovada. Os primos sentem a melhora que chega também ao trabalho deles. Tizil comenta com entusiasmo que as coisas estão melhorando. José, mais ponderado, lembra que o importante é terem sido aceitos de volta na escola. Tizil destaca que as professoras receberam José de braços abertos, e ele explica que isso aconteceu porque era o melhor aluno delas quando foram embora. Tizil insiste que elas o protegem, mas José rebate, dizendo que também gostam dele. Tizil, desconfiado, afirma que só gostam de José, e José observa que o primo discute demais com elas, lembrando que na vida é preciso aprender a abaixar a cabeça. Tizil, como xoxo, responde com firmeza que isso nunca vai aprender a fazer. Na área da construção, as boas novas chegam com força. Amadeu comemora que nem acabaram de construir o sobradinho e já tem gente querendo comprar. Mateu responde aliviado. Toninho acrescenta que houve até fila para ver os sobrados. Amadeu observa que parece que o pior já passou, porque o povo voltou a ter dinheiro. Mateu sugere vender aquele sobradinho e construir outros, mas Amadeu lembra que isso depende de Francesco Magliano vender mais terrenos para eles. Amadeu conclui com ironia que se chegarem com dinheiro na mão, aquele italiano vende até a alma dele. Gumercindo e Angélica chegam em São Paulo trazendo o peso das decisões. Maria pergunta como foram as coisas, e Gumercindo responde que agora são donos de todo o café daquela gente. Angélica retruca, pedindo que não jogue tudo nas costas dela, pois já pensa na próxima safra. Gumercindo alerta que não quer nunca mais entregar o café de Ameia para os italianos. Angélica, aflita, pergunta onde errou, e o pai admite não saber, mas ressalta que, se o preço do café cair de novo, estarão arruinados. Ela se espanta com a dureza das palavras, e Gumercindo compara a situação a uma mesa de jogo, dizendo que pagaram para ver. Maria, confusa, pergunta do que estão falando, e Gumercindo revela que é da loucura que a filha o obrigou a fazer. As irmãs conversam em tom íntimo e preocupado. Rosana diz que Angélica pode até ter feito o que achava certo, mas que o marido não está nada contente com a decisão de comprar o café dos italianos. Angélica responde que era a única coisa que podia ter feito. Rosana insiste, apontando que ela jogou fora todo o dinheiro que o marido conseguiu vendendo fazendas que não eram dela, mas sim do sogro. Angélica justifica que agiu para tentar salvar a fazenda do próprio pai. Rosana questiona se ela realmente acredita que, por isso, os italianos não iriam embora. Angélica, com voz carregada de esperança e fragilidade, repete que é o que espera. Juliana se mostra radiante e parabeniza Mateu pelo emprego de volta. Mateu responde com satisfação, afirmando estar contente de trabalhar no moinho do senhor Matarazzo. Juliana, curiosa, pergunta se Matarazzo não lhe questionou se era anarquista. Mateu nega com firmeza que seja anarquista. Juliana lembra que ele estava marcado como tal, mas Mateu insiste que não é. O silêncio paira por um instante, até que Juliana ri. Mateu reforça que não é anarquista e que ela não precisa repetir isso. Juliana confessa que nunca acreditou que fosse, pois, se fosse verdade, teria de amar todos os anarquistas do mundo. Mateu provoca, e ela encerra com humor, chamando-o de anarquista de meia pataca. A cena mistura ternura, leveza e ironia, revelando a cumplicidade do casal. Toninho fala com inquietação, lembrando que desde que começaram a chamar Mateu de anarquista, parece que ele está aceitando essa história. Amadeu reage com espanto e insiste que Mateu nem sabe direito o que significa ser um anarquista. Toninho, preocupado, explica que os anarquistas já estão se organizando em sindicatos e alerta que Amadeu precisa pedir para Mateu parar de falar nisso. Senão, vai acabar perdendo o trabalho que conseguiu com o Matarazzo. Amadeu, tomado pela tensão, responde em italiano, deixando claro o peso da situação que ameaça o futuro do sobrinho. Angélica enfrenta Augusto com firmeza, tentando convencê-lo de que sua atitude foi correta. Ela insiste que o pai tinha que comprar o café dos italianos. Augusto retruca com ironia, querendo saber se foi com o dinheiro dele. Angélica responde com intensidade que foi com o dinheiro dos dois. Ele questiona o que vai acontecer se o café baixar de preço novamente,
e ela garante que tudo o que ele investiu está assegurado pelo valor da fazenda do pai dela. Augusto, inquieto, questiona o que faria com a fazenda se o sogro fracassasse. Angélica assume a responsabilidade com veemência, lembrando que aquela fazenda é a razão da vida do pai, e que Augusto não vai jogá-la fora como fez com as fazendas do próprio pai. Augusto se defende, afirmando que não jogou nada fora, e que, se não fosse por ele ter vendido as terras do pai, Angélica e Gumersindo não teriam salvo a fazenda. Angélica rebate que ele não salvou fazenda nenhuma, que apenas compraram o café daquela gente e que o pai sabe o que está fazendo. Augusto insiste que foi com o dinheiro dele, e ela explode, dizendo que é o dinheiro dos dois, porque se não fosse por ela, ele não teria colhido nem um grão de café da última safra. Augusto grita que nunca mais quer ouvir falar de café. Angélica ironiza, dizendo que só de política, então. Ele confirma e declara com voz firme que, se encontrar apoio dos pares, vai acabar governador desse estado. A tensão entre os dois cresce, misturando orgulho, ressentimento e poder. Francesco, mais aliviado, comemora com Gumersindo, exclamando que o país é maravilhoso, que foi só o café subir um pouco e aparecer comprador para que tudo parecesse andar para frente de novo. Gumersindo, ainda desconfiado, responde que sua esperança é que tudo não volte a andar para trás. Francesco aconselha com firmeza que ele trate de vender o café enquanto é tempo, porque gato escaldado tem medo de água fria, e ele é um gato escaldado. Gumersindo concorda, mas pergunta se Francesco tem notícia do filho. Francesco suspira pesado, diz que não tem nenhuma notícia e que está até com medo de que tenha acontecido alguma coisa ruim em Manaus. Gumersindo tenta acalmar, dizendo que não devem pensar o pior. Francesco insiste que está pensando que o filho saiu muito desiludido da vida. Gumersindo corta, dizendo que é melhor voltar a falar de negócios. Francesco, tentando aliviar, ri e confirma que veio justamente para dizer que o dinheiro do sócio ainda não está perdido em suas mãos. E ambos riem, tentando afastar a sombra da preocupação. Juliana, tomada pela alegria, não acredita que Mateu conseguiu emprego. Mateu responde cheio de emoção que conseguiu e que o senhor Matarazzo é um bom patrão. Juliana, ainda desconfiada, pergunta se Mateu contou que era anarquista, e ele confirma. Ela insiste em saber a reação, e Mateu revela que Matarazzo respondeu que não havia problema, porque ele também era. Risos explodem entre os dois. Mateu declara que depois de tudo isso, não vai mais trabalhar com Amadeu. Juliana, tomada pela esperança, diz que agora poderão ter a própria casa e sair daquela pensão. Mateu confirma com firmeza. O clima se enche de felicidade e alívio, como se finalmente a vida começasse a sorrir para eles. Na fazenda, Bartolo comenta com ironia que depois da festa já começam as reclamações. Leonora se espanta e pergunta de que reclamação ele fala. Bartolo explica que agora, com o dinheiro do café no bolso, há quem diga que o compadre Gumersindo passou todos para trás. Leonora se indigna, chamando isso de ingratidão. Bartolo concorda, lembrando que agora, com dinheiro, é bem capaz de todos voltarem para a Itália no primeiro navio. Leonora protesta, dizendo que é ingratidão com Angélica, que fez tudo por eles. Bartolo admite que ela fez, mas ressalta que esperavam mais, e conta que já há quem diga que o padrão e Angélica roubaram toda a colônia. Leonora se revolta, perguntando o que eles queriam. Ficar ricos da noite para o dia. Bartolo confirma que é isso, suspirando. Leonora, aflita, pergunta o que o marido vai fazer, pois, se aquela gente for embora, será muita desilusão para Angélica e para o compadre. O balbucio suave do bebê enche o ambiente quando Juliana, radiante, se despede de Mateu, que sai para o trabalho. Ela diz com ternura, bom lavoro, Vita mia. Mateu, cheio de alegria, responde, Grazie, tchau, bela. Juliana fica ali, com o coração leve, vendo o marido seguir para um futuro que finalmente parece promissor. Mateu chega ao novo trabalho tomado de entusiasmo, atravessa o ambiente barulhento da fábrica e cumprimenta com energia. O som das máquinas, o ritmo acelerado dos operários, tudo pulsa ao redor dele. O coração bate forte, porque finalmente ele está dentro do moinho, pronto para começar uma nova vida. Gumersindo se prepara para partir rumo à fazenda e anuncia que vai indo. Maria pergunta se Angélica não vai junto, mas ele responde que amanhã de manhã está de volta. Ela o encoraja com ternura, dizendo que ele vai conseguir vender bem. O clima é de expectativa, com cada palavra carregando o peso da confiança e da responsabilidade. O portão se abre e Gumersindo é surpreendido ao avistar alguém conhecido. Naná! Naná! Ele exclama, atônito, repetindo o nome com incredulidade. Tomado pela indignação, questiona em voz alta o que ela está fazendo na casa daquele italiano. Enquanto isso, Naná entra em casa quase em desespero, respirando ofegante, tomada pelo pânico. Ela murmura que ele a viu, que a reconheceu, perguntando para si mesma o que vai fazer.
O clima se torna sufocante, carregado de tensão e mistério, como se um segredo prestes a explodir estivesse prestes a mudar o destino de todos. Gumersindo, ainda atordoado, repete para si mesmo com convicção que era ela, a negrinha Naná. A dúvida se transforma em certeza, e ele chama Juvenal para confirmar. Pergunta se ele conhece o povo que trabalha na mansão de Francesco Magliano. Juvenal responde que conhece apenas os meninos, o cocheiro Damião e o que serve a ex-mulher do italiano. Gumersindo insiste, querendo saber se há também uma mulher negra trabalhando lá. Juvenal nega com firmeza. Gumersindo, tomado pela urgência, corta a conversa e ordena que Juvenal vá depressa, pois não pode perder o trem. A tensão paira no ar, enquanto Gumersindo carrega consigo a inquietante certeza de ter reconhecido Naná. Naná, protegida pela segurança de casa, não consegue afastar da mente o momento em que Gumersindo a chamou. A voz dele ecoa em sua lembrança, forte e insistente. O som ressoa dentro dela como um chamado impossível de ignorar, trazendo de volta o choque e o medo de ter sido reconhecida. A respiração se acelera e o coração dispara, enquanto a lembrança continua a reverberar, deixando-a tomada pela angústia de um segredo prestes a ser descoberto. Paola chega naquele instante e interrompe os pensamentos atormentados de Naná. Com suavidade, cumprimenta e pede que ela arrume a mesa do café, porque o senhor Francesco já está de saída. Naná obedece. A presença de Paola arrasta Naná de volta à rotina, afastando por um momento o medo que ainda lateja dentro dela. Na mansão de Gumersindo, Rosana busca entender a pressa do pai em sair tão cedo e pergunta à mãe o motivo. Maria responde com calma que foi para tentar vender o café. Rosana estranha o fato de Angélica não ter ido junto, mas Augusto intervém, explicando que foi a própria irmã quem não quis acompanhar o pai. Rosana insiste que, se fosse diferente, ele a teria levado. Maria tenta cortar o ciúme da filha. Rosana suspira, revelando sua angústia de estar cansada de viver trancada naquela casa. Mariana se aproxima de Rosana com uma sugestão inesperada, dizendo que vai ver o filho no orfanato da Santa Casa e pergunta se ela gostaria de ir junto. Maria apoia a ideia prontamente, dizendo que é uma boa chance de Rosana sair um pouco de casa. Mariana acrescenta que assim ela conhecerá o trabalho bonito que as freiras fazem com aquelas crianças. Rosana, entre um riso e certa ironia, responde que não é o que se possa chamar de diversão, mas que vai junto. Augusto anuncia que também já vai indo, não quer se atrasar para a sessão da manhã. Rosana então confirma que vai com Mariana conhecer aquele orfanato. Florinda, animada, pergunta se pode ir junto, mas Mariana pergunta quem vai cuidar dos serviços da casa. Na fábrica, Juliana está radiante ao saber que Mateu finalmente conseguiu emprego. Ela cumprimenta Paola com entusiasmo e confirma que o marido está trabalhando para o senhor Francesco Matarazzo. Paola se surpreende e pergunta sobre a história de ele ser anarquista. Juliana rebate com firmeza que o marido nunca foi isso e que o próprio Matarazzo brincou dizendo que também era anarquista. Paola conclui que Matarazzo deve ter gostado muito de Mateu para dizer uma coisa dessas. Juliana, esperançosa, afirma que torce para que Mateu se dê bem naquele emprego, porque assim acertam de vez a vida deles. Tissil se despede para a escola e Damião, com carinho e fé, manda que vá com Deus. O silêncio paira por um instante, até que ele percebe o semblante inquieto da irmã e pergunta o que foi, pois Naná parece assustada. Naná, tomada pela urgência, pede para conversarem. Naná conta ao irmão o que aconteceu mais cedo. Damião pergunta se ela acha que Gumersindo realmente a reconheceu, e ela confirma com firmeza que ele a chamou pelo nome. Damião tenta acalmá-la, lembrando que, vivendo tão perto, um dia isso teria que acontecer. Mas Naná insiste que agora ele sabe que ela trabalha ali, e na certa, vai vir atrás dela. O irmão questiona se por isso ela pretende ir embora. Naná desabafa que não quer ver aquele homem na sua frente nunca mais. Damião, preocupado, pondera onde ela vai arranjar um emprego como aquele. E lembra que ela vai tirar o filho da escola também e que vai levá-lo para onde? Naná, emocionada, diz que não quer atrapalhar a vida do filho. Damião a encoraja com firmeza, dizendo que ela deve criar coragem e enfrentar de cabeça erguida o pai dele. Naná suspira, tomada pela força das palavras do irmão, e decide que não vai mais fugir de ninguém em sua vida. Na sala de aula, a professora retoma o conteúdo da última lição, lembrando os alunos da viagem de Cabral ao Novo Mundo, a saída de Lisboa em 9 de março de 1500, com uma esquadra de 13 navios, a chegada em 22 de abril de 1500 e a primeira missa realizada. Enquanto isso, em paralelo ao ambiente escolar, ecoa a voz interior de Tissil, carregada de dor e segredo, que nunca vai poder contar ao primo sobre seu verdadeiro pai. Essa revelação silenciosa contrasta com a inocência da aula, mostrando o peso íntimo que o menino carrega, escondido sob a rotina aparentemente tranquila da escola.
Mariana chega ao orfanato da Santa Casa e, emocionada, apresenta o filho a Rosana. Rosana se encanta com o menino. Mariana, com ternura, afirma que ele é toda a razão de sua vida. Rosana observa as crianças ao redor e se surpreende, dizendo que não podia imaginar aquilo. Ela pergunta se aquele menino é o filho falso que arranjaram para Juliana. Mariana confirma, dizendo que se chama Francesco Marliano Neto. Rosana, tocada pela cena, diz que agora entende o quanto Mariana é importante na vida dele. Mariana responde que naquela mansão deram ao menino todo o conforto que uma criança pode querer, menos amor e carinho, e que ela está lhe dando agora. Rosana conclui que Mariana vive para aquela doce criatura. Mariana, então, aconselha Rosana a esquecer de uma vez por todas o italiano, pois ela ainda é muito jovem para viver enterrada no passado. Rosana confessa que quase chegou a ser feliz com Matteo. Mariana lembra que ela sabe que nunca teve um marido de verdade. Rosana admite que sempre fez tudo errado na vida. Mariana insiste em saber se não está na hora de ela acordar. Rosana, tocada pela cena das crianças, revela que chegou a pensar em encontrar um sentido para a vida que não seja o marido. Na fazenda, os colonos começam a se movimentar. Um homem se aproxima de Bartolo, dizendo que o povo quer falar com ele na colônia. Bartolo confirma que vai, e a tensão entre os colonos começa a se tornar grave. Bartolo tenta acalmar os ânimos, dizendo que ninguém os roubou e que Gumercindo e Angélica não obrigaram ninguém a vender o café. Um dos homens retruca com indignação que pagaram uma ninharia por eles. Bartolo insiste que não está defendendo ninguém, que apenas não quer que sejam ingratos. O homem rebate que não são ingratos, que só estão dizendo que vão embora. Bartolo se exalta, questionando se isso não é uma ingratidão, perguntando se não era mais fácil para Gumercindo e Angélica ter pago do jeito de antes, e se todo mundo ali é ignorante que não sabe fazer as contas. Na casa grande, Matilde revela a Leonora que os colonos estão falando em ir embora porque já tem dinheiro embaixo do colchão, e que nunca tinham visto tanto dinheiro na vida. Leonora explica que se esqueceram de que conquistaram aquilo trabalhando no cafezal de Gumercindo. Matilde confessa que já falou ao pai que, se ele quiser voltar, ela vai chorar muito, mas não vai junto. Leonora concorda e lembra que Bartolo está lá tentando tirar essa ideia maluca da cabeça deles. Matilde insiste que essa ideia maluca se chama saudade da Itália. Leonora responde com firmeza que a saudade a gente tem que engolir para não sofrer tanto. Matilde suspira e revela seu desejo mais íntimo, dizendo que só queria encontrar um amor de verdade nessa terra, que não se chamasse Doutor Augusto. Na casa bancária, Francesco acompanha os pagamentos com atenção. Ele ordena que vão pagando enquanto tiver dinheiro no cofre. O funcionário traz boas notícias, dizendo que tem vindo mais gente pagar do que receber. Francesco sorri aliviado, dizendo que depois da tempestade vem a bonança. Na mansão, Augusto conversa com Angélica sobre a ida de Gumercindo a Santos. Ele afirma com convicção que o sogro deve ter conseguido vender bem o café, porque por algum milagre o café subiu mais alguns pontos na cotação do mercado internacional. Angélica se preocupa se o pai conseguirá um preço melhor do que o pago aos italianos da colônia. E Augusto responde que, se souber negociar com as casas comissárias, certamente terá conseguido. Maria torce para que dê certo, e Augusto garante que será mais do que o esperado e que, de repente, aquela compra feita às pressas pode até ter dado lucro. Angélica, porém, ressalta que nem ela, nem o pai estavam preocupados com lucro. Augusto admite que ele estava. Rosana ironiza, dizendo que a irmã é tão maluca que seria capaz de dividir o lucro com os colonos. Angélica retruca que pode ser maluca, mas não é burra. Augusto lembra que o dinheiro investido era dele, o que irrita Angélica, que encerra a conversa e sai. Augusto tenta chamá-la de volta, mas Maria observa que acha que os dois não vão se entender mais. Rosana conclui que é porque Angélica não sabe dar valor ao marido que tem. Na pensão, o balbucio do bebê embala a conversa entre Matteo e Juliana. Matteo, aliviado, declara que está contente com o trabalho. Juliana sorri e responde com carinho que também está contente que ele está contente. Matteo sonha alto, dizendo que a vida deles vai mudar. Juliana completa com ternura que se Deus quiser. Entre sonhos e planos, Juliana pergunta se um dia terão a própria casa. Matteo garante que vão ter com certeza. Juliana então revela seu desejo, dizendo que quando isso acontecer, vai querer ter outro filho. Matteo se emociona, dizendo que é tudo o que quer nessa vida, mas lembra que quando isso acontecer, ela vai ter que largar o emprego na fábrica. Juliana responde com firmeza que larga. Na mansão, Augusto busca Angélica com um tom conciliador. Ele suspira e diz que não quer mais discutir, que até agora respeitou todas as vontades dela, inclusive arriscando praticamente a metade do dinheiro auferido com a venda das fazendas para ela comprar o café dos italianos. Angélica responde com firmeza que o pai já deve ter conseguido vender o café em Santos. Augusto insiste que, se não tiver dado certo, terão jogado fora todo aquele dinheiro.
Irritada, Angélica retruca que é ruim ouvir o marido repetir isso o tempo inteiro, lembrando que o dinheiro arriscado era da parte dela na herança do pai dele, e não dele. Augusto, provocativo, questiona se, caso o casamento acabasse, não haveria preocupação com partilha de bens. Angélica sente isso como ameaça, mas Augusto rebate dizendo que quem vive ameaçando é ela, desde que ele vendeu as fazendas do pai. A discussão segue sem resolução, cada um agarrado ao próprio argumento, enquanto o casamento deles vai se desgastando lentamente. No quarto da mansão, Augusto e Angélica tentam se acertar, mas cada palavra revela a linha tênue que separa o amor da mágoa. Angélica admite com firmeza que tem tanto apego ao dinheiro quanto tinha aqueles cafezais. Augusto retruca com intensidade, deixando claro que o apego verdadeiro é por ela, e que parece estar sendo odiado. Ela nega com emoção, dizendo que não o odeia, que está magoada. Ele insiste, revelando que se não a amasse tanto, não se importaria com nada disso. Angélica, hesitante, abre uma brecha para a reconciliação, dizendo que acha que pode perdoá-lo. Augusto, ansioso por uma prova concreta desse perdão, implora que ela lhe dê essa prova. O clima é carregado, cada gesto e cada palavra pesam como se o futuro da relação dependesse daquele instante. Na fazenda, Bartolo luta com todas as forças para que os colonos entendam a sorte que têm em comparação com tantos outros patrícios. Ele insiste que em outras fazendas nas proximidades, o povo italiano não é tratado como eles são ali. Leonora reforça com firmeza que isso é verdade e que acha uma ingratidão ficarem falando que vão embora daquela fazenda. Bartolo continua exaltado, dizendo que ali não são tratados como escravos, e todos confirmam em coro que é verdade. Mas um dos homens rebate, ainda desconfiado, dizendo que são muito bem tratados, mas que acham que foram roubados na hora em que venderam a parte do café que colheram. Bartolo se desespera, perguntando se não fizeram as contas de quanto teriam recebido se não tivessem feito a colheita de ameia. O homem responde que fez as contas e que pensava que iria ganhar mais. Outro completa decepcionado que esperavam mais. Bartolo insiste que o senhor Gumercindo não tem culpa se o preço do café caiu. Leonora intervém com energia, dizendo que é nisso que eles têm que pensar. Matilde, emocionada, também se manifesta concordando que é uma ingratidão, mas logo é silenciada por um dos homens que lembra que o pai dela é o primeiro a falar em voltar para a Itália. Matilde, firme, declara que ela não vai. Na casa grande, Bartolo desabafa com Leonora, que a conversa da noite anterior não adiantou muita coisa. Leonora, inquieta, alerta que eles vão ter que parar para pensar, imaginando o que aconteceria se Gumercindo e Angélica chegassem na fazenda e encontrassem a colônia vazia. Matilde tenta aliviar, dizendo que não é toda a gente que quer ir embora. Bartolo rebate com firmeza que se uma família for embora, o resto vai atrás. Matilde confirma, porque com dinheiro agora estão se sentindo mais animados. Leonora conclui com amargura que às vezes acha que o compadre tinha que tratar os colonos como os outros fazendeiros tratam. Bartolo reage com indignação, dizendo que se Gumercindo fosse como esses patrões que eles conhecem, não seria compadre deles. Matilde então revela sua decisão, dizendo que já falou ao pai que, se ele quiser voltar para a Itália com a família, ela não vai nem arrastada. Leonora tenta conter, mas a jovem insiste que não esquece a vida que tinham na Itália. Bartolo decide que vai falar com eles de novo. Leonora o encoraja, e ao ver o marido partir, reflete com dor que parece que o povo deles esqueceu a fome que passavam lá. Matilde responde com firmeza que ela não esqueceu. Gumercindo retorna a São Paulo, mas não tão contente quanto deveria estar. Angélica o recebe ansiosa e pergunta se conseguiu vender todo o café. Ele confirma com firmeza que conseguiu. Maria, tomada de alívio, agradece a Deus. Mas Gumercindo revela a verdade que pesa em seu coração, dizendo que o máximo que conseguiu com o preço foi o mesmo que pagaram aos italianos da fazenda. Angélica tenta enxergar o lado positivo, dizendo que já é alguma coisa. Ele concorda, resignado, dizendo que, pelo menos, não perderam. Maria agradece emocionada, e Angélica reforça. Gumercindo então afirma com determinação que agora é tratar de beneficiar todo aquele café e transportá-lo para Santos. Angélica se oferece cheia de energia, dizendo que amanhã mesmo vai voltar para a fazenda cuidar disso. Mas ele a interrompe com firmeza, dizendo que ela vai continuar ali com o marido e a filha, e que o pai vai fazer isso. Angélica, surpresa, questiona por quê. Gumercindo responde que é obrigação do pai. Maria intervém, cortando qualquer possibilidade de discussão. Francesco está no escritório quando Paola chega e lhe mostra o resultado do trabalho dela, tudo o que ganhou com a venda do macarrão. Francesco se anima, perguntando se as coisas estão melhorando. Paola confirma, dizendo que parece que os clientes estão voltando. Francesco observa com ironia que basta o preço do café subir um pouco para que toda a gente comece a respirar naquele país.
Paola concorda e revela que agora não precisam mais comprar farinha importada, porque já tem o moinho Matarazzo. Francesco reconhece que aquele italiano enxerga longe, mas Paola muda o tom e pergunta com seriedade se Marco Antônio mandou notícia. Francesco suspira pesado, dizendo que não tem nenhuma notícia e que está até arrependido de ter mandado o filho para Manaus. Paola questiona se ele foi mesmo para lá, e Francesco se espanta com a pergunta. Paola explica que o filho disse que ia para lá para esquecer o amor da vida dele. Francesco se choca ao entender que é Giuliana de quem estão falando, e lamenta que a filha do melhor amigo está acabando com a vida do seu filho. Na mansão Magliano, Inês surge com firmeza e anuncia que o senhor Gumercindo está esperando pelo senhor Francesco. O portão se fecha atrás deles, carregando no som metálico a tensão de um encontro que promete revelar muito mais do que se imagina. Inês anuncia a Naná que o senhor Gumercindo já está na sala conversando com o genro. Naná, surpresa, pergunta se está. Inês reage com naturalidade, quase repreendendo, dizendo que Gumercindo é mais um dos sócios do genro e vizinho deles. Naná, constrangida, responde que sabe. Inês dá a ordem com autoridade, pedindo que caprichem na janta, porque ele é o convidado do patrão. Os passos voltam a soar, deixando Naná com o peso da instrução e a tensão de preparar uma noite que promete ser decisiva. Na sala de estar, Gumercindo conversa com Francesco sobre os rumos da economia. Ele anuncia que amanhã vai para a fazenda providenciar o beneficiamento e o transporte de todo o café para Santos. Francesco o cumprimenta por ter conseguido vender o café tão depressa. Mas Gumercindo rebate com amargura que estava com a corda no pescoço. Francesco insiste que vendeu numa boa hora, já que amanhã o preço pode despencar de novo. Paola intervém com esperança, dizendo que as coisas estão melhorando. Gumercindo responde com convicção que é o café quem sustenta esse país. Anacleto, tomado pelo arrependimento, desabafa que foi uma besteira ter vendido um cafezal que tinha na fazenda para vir viver na cidade. Paola se irrita com o pai, pedindo que não comece com essa conversa de novo. Anacleto ri, tentando suavizar, dizendo que só está falando que se arrepende de ter vendido aquela fazenda. Francesco, com ironia, corta o lamento, perguntando que fazenda, dizendo que só tinha lá meia dúzia de pés de café. Na cozinha da mansão, o silêncio é quebrado por um impacto seco no chão. Naná, nervosa, deixa cair um utensílio, revelando o quanto está tomada pela tensão. Inês, atenta, percebe imediatamente que algo não vai bem, mas, em vez de falar, prefere se calar. A atmosfera fica carregada, como se houvesse segredos e inquietações escondidos naquele ambiente. Na sala, Gumercindo finalmente aborda o assunto mais delicado que o levou ali. Pergunta com cautela se Francesco tem 2 moleques a seu serviço. Francesco explica que não estão a seu serviço propriamente dito, mas que os protege. Pergunta por que Gumercindo está questionando isso. Paola também quer saber. Gumercindo responde, tentando disfarçar, dizendo que um deles, o Tizil, viveu muito tempo na sua fazenda, quando os escravos foram embora, chegando como um cãozinho vadio e ficando por lá, fazendo só o que lhe dava na vontade. Risos surgem, quebrando a tensão. Francesco comenta que pode imaginar que aquele moleque é muito especial. Gumercindo confirma com firmeza que ele tem realmente algo de muito especial. Mais risos se espalham, mas Gumercindo conclui com sinceridade que fica muito satisfeito de saber que Francesco tem o menino sob seus cuidados. Francesco revela então que foi o filho Marco Antônio quem arranjou tudo para que Tizil fosse registrado como gente, porque o coitado não tinha nem registro de nascimento para entrar na escola. Paola se emociona, dizendo que Marco Antônio tem um grande coração, e lamenta que a filha de Gumercindo, Rosana, não soube viver com ele. Gumercindo se retrai visivelmente, dizendo que não gostaria de falar sobre isso. Anacleto tenta afastar Paola da conversa de homens, pedindo que ela vá ver se a janta está pronta, mas Francesco não aceita e diz que deixe a filha ficar. Gumercindo aproveita o momento e pergunta como se chama a cozinheira de Francesco. Paola responde que é Anastácia, mas pergunta por que ele quer saber. Gumercindo desconversa, dizendo que outro dia, saindo de casa, deu de frente com uma mulher negra com pão e leite andando pela avenida, e ela entrou naquela casa. Francesco reage sem ver importância, dizendo que é a Anastácia. Gumercindo então pergunta diretamente se ela é a mãe do Tizil. Paola esclarece que não, que é a mãe do outro, o José Alceu. Gumercindo continua, perguntando se Anastácia tem algum outro filho homem além de José Alceu. Francesco responde que só tem esse filho homem, e Paola completa que a outra é uma menina que nasceu faz pouco. Francesco, intrigado, questiona por que Gumercindo está tão interessado na cozinheira. Gumercindo ri, tentando aliviar, dizendo que não está interessado nela, mas que tiveram uma mucama parecida com ela na fazenda. O tilintar de louça vindo da cozinha interrompe a conversa. Na sala, a tensão é rompida quando Inês surge e anuncia que o jantar está servido. Todos se encaminham para a mesa com alívio.
Na cozinha, o pânico toma conta de Naná. Ao perceber que terá de servir ao ex-senhor Gumersindo, ela explode em desespero, dizendo que não vai servir ninguém. O grito ecoa pelo ambiente, carregado de medo e revolta, revelando o peso das lembranças e da submissão que ela não aceita reviver. Na sala de jantar, Paola percebe algo estranho e pergunta em voz alta onde está Anastácia, que não vem servir o jantar. Inês, surpresa, responde que não sabe, que ela estava ali. A ausência de Naná paira como uma sombra sobre o ambiente. Naná, desnorteada, corre para a casa que divide com a família, batendo a porta com força. Damião se aproxima aflito, perguntando o que foi. Ela responde em desespero que não vai servir ninguém. O irmão tenta acalmá-la, dizendo que ela não pode fazer isso. Mas Naná insiste, tomada pelo pânico, revelando que o senhor Gumersindo é o convidado deles. Antenor, firme, intervém dizendo que ela vai ter que enfrentar a situação. Naná repete que não consegue. Damião pede que escute o marido. E Antenor conclui com dureza que Gumersindo já sabe que ela trabalha ali e que não há como fugir. Inês vai atrás de Naná e a encontra em casa. Pergunta com firmeza o que está acontecendo. Naná tenta disfarçar. Inês ordena com autoridade que voltem logo. Naná, vencida pela pressão, murmura que já vai. Damião insiste com energia para que a irmã enfrente. Antenor completa com convicção que ela vai enfrentar. Na sala de jantar, Paola se dispõe a ir servindo. Francesco interrompe, e logo Naná surge ofegante, pedindo desculpas pela demora. Paola, intrigada, pergunta diretamente a Gumersindo se aquela era a escrava dele. Ele se desconcerta, dizendo que deve ter se enganado. Mas Naná, firme, encara o passado e diz que ele não se enganou, que ela é a Naná, a que era sua escrava. Gumersindo tenta suavizar, dizendo que deve estar com a memória fraca. Paola retoma o controle da situação, pedindo que Anastácia sirva o jantar. Naná responde com submissão contida que sim, senhora. Gumersindo, buscando afastar o peso da revelação, muda de assunto, perguntando a Francesco se as coisas estão melhorando. Francesco, cético, responde que é verdade, mas que ainda não acredita nessa melhora. O jantar segue, mas a tensão permanece à mesa. Damião caminha inquieto ao redor, tentando captar qualquer som que lhe dê pistas de como a irmã está se saindo. Ele murmura para os filhos que aproveitem para estudar, porque a janta vai demorar. Tizil, curioso, pergunta por quê. Damião explica que o patrão está com uma visita. José se interessa em saber que visita, e Damião revela que é o fazendeiro que eles já conhecem. Tizil se espanta, perguntando se é o seu Gumersindo. Damião confirma. O menino insiste em saber se podem ir cumprimentá-lo, mas Damião corta com firmeza, dizendo que não há motivo e mandando que continuem com a lição. Damião segue orgulhoso de volta para suas acomodações, entendendo que Naná venceu mais aquela batalha. Durante o jantar, Gumersindo retoma a conversa com um tom mais sério, dizendo que ficou sabendo que Francesco tem na casa o Antenor. Francesco confirma, dizendo que ele não é empregado, que apenas dorme ali com Anastácia. Gumersindo se espanta ao ouvir isso. Naná, firme, esclarece que Antenor é seu marido e pai dos seus filhos. O tilintar de talheres quebra o silêncio pesado. Paola, intrigada, questiona por que Gumersindo está perguntando essas coisas. Ele desconversa, dizendo que Antenor trabalhou para ele durante muitos anos na fazenda, sendo feitor e depois capataz, uma pessoa de absoluta confiança. Francesco acrescenta com ironia que agora ele virou cocheiro da ex-mulher dele. Gumersindo conclui com determinação que um dia vai querer ter uma prosa com Antenor. Augusto comenta com serenidade que, apesar de tudo, o sogro continua firme com aquele sócio italiano. Maria do Socorro explica que é porque ele ainda não perdeu a esperança de reaver o dinheiro investido na casa bancária. Augusto pondera que, se isso acontecer, o milagre terá sido completo. Rosana defende Francesco, dizendo que é um homem de bem. Augusto responde com firmeza que não está discutindo isso, que apenas observa que essa crise ainda não está superada. Angélica apoia o marido. Maria tenta aliviar, dizendo que o pior já passou. Angélica conclui com esperança, dizendo, tomara. No encerramento da noite, na casa dos Magliano, Francesco, em tom cordial, oferece a Gumersindo um ótimo licor. Gumersindo agradece pela janta. Os passos ecoam pelo ambiente, marcando o encerramento da noite. O clima, antes carregado de tensões e revelações, se dissolve em formalidade e cortesia, deixando no ar a sensação de que, apesar das feridas do passado, a convivência entre os sócios ainda se mantém. A noite na mansão Magliano chega ao fim, com Gumersindo agradecendo o jantar e Francesco respondendo com o calor de sua origem italiana, deixando transparecer a satisfação de compartilhar aquele momento. Gumersindo devolve com simplicidade, e a troca de palavras encerra a noite com respeito e cumplicidade. Mas ao se afastar, os passos de Gumersindo ecoam na escuridão, e ele caminha pensativo, atormentado por palavras que ainda ressoam em sua mente.
A voz de Naná surge em sua memória, intensa e quase fantasmagórica, repetindo que Antenor é seu marido e pai dos seus filhos. A revelação o persegue. Cada palavra se repete como um golpe, e o silêncio da noite se torna cúmplice de sua inquietação. Os passos de Gumersindo continuam ecoando, cada batida contra o chão carregando o peso de sua agitação. A lembrança surge com força, a voz de Naná ressoa em sua mente, firme, impossível de ignorar. A revelação se repete, deixando-o atordoado, incapaz de afastar a verdade que agora o persegue. Ele caminha, mas cada passo é marcado pela intensidade da confissão. O que ninguém esperava era que essa revelação viesse à tona com tamanha brutalidade. E agora, o silêncio da noite se mistura ao peso de sua consciência, enquanto a história segue adiante, carregada de tensão e mistério. Naná observa atentamente a saída de Gumersindo, seus olhos fixos, o coração acelerado, e um suspiro escapa de sua boca, carregado de lembranças e de dor. A tensão paira no ar, como se cada segundo fosse eterno, até que Antenor surge, firme, aproximando-se dela com naturalidade. Ele a envolve com sua presença e diz com suavidade que vão dormir. Mas Naná, tomada por uma inquietação que não consegue conter, questiona com intensidade por quê, como se a pergunta carregasse tudo o que ela sentiu naquela noite. Antenor, sem se deter, insiste apenas que vão. O silêncio que se segue é pesado, e a noite se torna cúmplice desse embate íntimo, enquanto o destino dos dois continua a se desenrolar em meio à tensão que não se desfaz. Gumersindo chega em casa carregando o peso da noite. Maria do Socorro ainda não sabe que as palavras que ele traz não são boas. Ela o recebe com ternura e curiosidade, perguntando como foi o jantar, e ele responde de forma breve, tentando esconder o cansaço e a inquietação, dizendo que foi bem, que vai dormir. Os passos dele ecoam pelo ambiente, revelando mais do que sua voz permite. Maria observa com atenção, e diante dos filhos, deixa escapar sua percepção, dizendo que pela cara do pai deles, aquele jantar não foi tão bem assim. Augusto, com a lucidez de quem enxerga além das aparências, sentencia com firmeza que acha que o milagre não se concretizou. No quarto, Maria encara o marido com firmeza, determinada a descobrir o que tanto o incomoda desde a visita à casa dos Magliano. Ela pergunta o que ele tem, mas Gumersindo tenta se esquivar, afirmando que não tem nada. Maria não se convence e retruca que não é o que está parecendo. Ele hesita, confessa que não sabe se ela vai entender. E ela pressiona ainda mais, perguntando se houve algum desentendimento com o italiano. Gumersindo nega com veemência. A tensão cresce. Maria insiste em saber. E ele finalmente admite que precisa contar, porque de qualquer maneira, ela acabaria descobrindo. Ela pergunta aflita se a casa bancária faliu de vez. Ele nega. E então, com voz carregada de impacto, revela que quem serviu o jantar naquela mansão foi a Naná. Maria se espanta, incrédula. E Gumersindo insiste que é verdade, que a Naná é a cozinheira daquela casa, e que o Antenor, seu capataz, o feitor dos escravos, o capitão do mato, também está vivendo ali, casado com a negra Naná. Maria se choca ainda mais, lembrando com horror que Antenor era o que vivia açoitando os negros no tronco. Gumersindo confirma com firmeza, dizendo que não conhece os detalhes dessa história, mas que pretende se inteirar dela. Maria, tomada pela curiosidade e pela dor, insiste em saber se é filho ou filha que Naná carregava no ventre quando deixou a fazenda. Gumersindo percebe onde ela quer chegar e revela com intensidade que Naná tem um filho homem chamado José Alceu, que esteve na fazenda levado pelo moleque Tizil. Maria, atônita, reconhece o menino, e o silêncio que se segue é carregado de tensão, como se a revelação fosse apenas o início de uma verdade ainda mais devastadora. Maria recorda com clareza o instante em que aquele menino negro esteve na fazenda. Tizil se aproximava com timidez, chamando-a de Sinhá, mas ela firmemente o corrigia, entregando-lhe algo com gesto decidido. O menino agradecia com respeito, e José também respondia com voz doce e educada. A cena retorna à mente dela com força, como se o tempo não tivesse passado, e cada palavra ecoa no silêncio do quarto, revelando que havia algo diferente naquele menino. Algo que agora faz todo sentido diante das revelações que Gumersindo trouxe. O que parecia apenas um gesto cotidiano se transforma em lembrança carregada de significado. Gumersindo continua falando com firmeza, tentando afastar as dúvidas. Ele lembra que aquele negrinho, se fosse filho seu, teria pelo menos um pouco da sua cor. Maria, inquieta, retruca com intensidade, perguntando se não poderia ter nascido negro o filho que ele fez com ela. A tensão explode no quarto. Nuno. Gumersindo responde com convicção que filho homem quem lhe deu foi Maria do Socorro, não Naná, e que não vão envenenar as suas vidas de novo por causa disso. Mas Maria insiste, não se conforma,
e exige saber quem é o pai do filho negro que Naná teve. Gumersindo, firme, declara que não é ele, nem poderia ser, e revela que Naná lhe disse que o pai é Antenor. Maria se espanta, lembrando que Antenor é tão branco quanto Gumersindo. Gumersindo rebate, dizendo que o filho também não pegou a cor dele, ou talvez Naná tenha feito o menino com outro negro da senzala. Maria, tomada pela lembrança da ousadia de Naná, afirma que não duvida, dizendo que ela era muito espevitada. Gumersindo, decidido a não deixar que o passado destrua o presente, conclui com firmeza que não vão começar a infernizar as suas vidas de novo por causa disso. Maria se posiciona com firmeza, determinada a não permitir que nada estrague o que conquistou ao lado do marido. Ela declara que filho homem quem lhe deu foi ela, reafirmando o valor da união. Gumersindo responde com convicção que não quer saber de mais nenhum outro nessa vida. Maria, tomada pelo desejo de ouvir a confirmação, implora que ele diga que a ama. Gumersindo não hesita, com voz carregada de verdade, afirma que nunca amou ninguém nessa vida, a não ser ela. O coração dela se agita, e ela suplica que aquiete seu coração. Gumersindo, com ternura e firmeza, responde que aquieta. O silêncio que se segue é denso, mas agora carregado de amor e cumplicidade, como se a noite testemunhasse a força desse vínculo que resiste às revelações e às tormentas. Enquanto isso, nas dependências de empregados da casa dos Magliano, o clima é carregado de tensão e segredos. A voz ecoada de Tíssil ressoa em sua mente, atormentada pela responsabilidade de nunca poder contar ao primo sobre seu verdadeiro pai. Naná, tomada pela lembrança, confessa a Antenor que não sabe onde encontrou forças para se manter calma quando viu aquele homem diante dela. Antenor, firme, responde que agora já aconteceu e que dali para frente ela precisa se mostrar sempre assim. Naná concorda, reconhece que não tem nada a temer e ele reforça com convicção que o senhor Gumersindo já foi o dono dela, mas agora não é mais nada, assim como é seu ex-patrão, e que não devem mais nada a ele. Naná lembra que, à mesa, Gumersindo disse que queria conversar com Antenor, mas ele suspira e afirma que depois de ter sido mandado embora da fazenda por causa de Mateu, não há mais nada a dizer entre eles. Naná revela que contou que José Alceu é filho de Antenor, e ele declara com firmeza que vai morrer afirmando isso. Ela se emociona, confessa que ele lhe dá tanta força, e Antenor insiste para que ela pare de viver assustada. Naná responde com coragem, dizendo que não está assustada, que depois de ver aquele maldito diante dela, perdeu o medo de vez, e que também vai morrer, jurando que nunca teve um filho dele. Antenor conclui com intensidade que é assim que tem que ser. O silêncio que se segue é carregado de determinação, como se cada palavra fosse um pacto selado contra o passado que insiste em persegui-lo. O dia amanhece em São Paulo, com a luz invadindo as ruas e trazendo consigo a promessa de um novo começo. Juliana e Mateu despertam com alegria, o coração leve, e se preparam para o trabalho com entusiasmo. A felicidade deles transborda, cada gesto revela cumplicidade, cada olhar traduz esperança. Enquanto caminham juntos, o ritmo acelerado da cidade se mistura ao brilho de seus sorrisos, e o clima é intenso e vibrante, como se nada pudesse abalar a força desse amor. Em meio a tantas tensões e segredos que pairam sobre outras vidas, Juliana e Mateu seguem firmes, irradiando felicidade, prontos para enfrentar o dia que se abre diante deles. Na casa bancária, Francesco recebe Augusto com o coração pesado pela ausência de notícias de Marco Antônio. Ele lamenta com angústia que não tem nenhuma notícia do filho. Augusto observa com desconfiança que isso não é estranho, e Francesco, aflito, concorda que também acha muito estranho, desabafando que pelo menos um telegrama o filho devia ter mandado. Augusto pergunta se Francesco tem certeza de que o filho foi para Manaus, e ele afirma que sim, que foi o combinado, que Marco Antônio iria conhecer de perto a história da borracha. Augusto sugere que talvez tenha se enfiado pelos rios, perdido por lá. Mas Francesco nega com veemência, dizendo que não mandou o filho pegar barco nenhum, nem fazer besteira, e confessa estar até arrependido de se meter nessa história. Augusto provoca, dizendo que se Francesco não quer se meter no mercado do café, imagine lidar com borracha, que vem da seringueira, árvore nativa que nasce no meio da mata, diferente das lavouras organizadas. Francesco reconhece, mas Augusto insiste que Marco Antônio pode ter se metido nas matas, talvez até em alguma tribo de índios. Francesco se desespera, dizendo que o filho não é tão maluco quanto o deputado pensa. Augusto rebate com ironia, dizendo que um homem disposto a esquecer um grande amor é capaz de qualquer loucura. Francesco reage com firmeza, dizendo que não o seu filho. Augusto sorri, provocador, dizendo que principalmente o seu filho. E ambos acabam rindo, mas a incerteza sobre o destino de Marco Antônio permanece como uma sombra que não se dissipa.
Na casa bancária, Paola desabafa com Juliana sobre a situação desgastante que Francesco enfrenta, tomado pela preocupação com o filho. Ela confessa que o marido nem está dormindo mais de tanta preocupação com Marco Antônio. Juliana, surpresa, pergunta se ele não mandou nenhuma notícia. Paola responde com firmeza que nenhuma. Nem uma carta, nem um telegrama, nada. Juliana se desespera, perguntando o que pode ter acontecido com ele. Paola, incisiva, revela que Marco Antônio está tentando esquecê-la. Juliana sente o peso da culpa, afirmando que vai acabar ficando com remorso se algo ruim acontecer com ele. Paola aconselha com intensidade que Juliana reze, porque ela própria está ficando muito preocupada de que alguma coisa ruim possa ter acontecido. Juliana implora que Paola não fale isso. Paola provoca, perguntando se ela realmente se importaria. Juliana reage com firmeza, dizendo que claro que se importaria, pois ele é pai da sua filha. Paola retruca que quem está se esquecendo disso é ela. Juliana, tomada pela emoção, responde com convicção que não se esquece, mas que não vai esquecer o seu Mateu. O silêncio que se segue é carregado de tensão, como se cada palavra fosse um golpe no coração, e o destino de Marco Antônio permanecesse envolto em mistério e dor. Na casa de Janete, Luísa comenta com ironia sobre a vida confortável que a madame vem levando, dizendo que na noite anterior os dois foram ao teatro e que não se lembra da madame Janete ter vivido uma vida tão boa assim na época em que vivia com o marido italiano. Antônia responde lembrando que Francesco só pensava em ganhar dinheiro, que aquele italiano só sabia trabalhar. As duas conversam, e Antônia lança a pergunta de por que Josué esconde tanto o verdadeiro nome dele. Luísa se irrita, pedindo que esqueça essa história, mas Antônia insiste que só fala isso para ela, que jamais abriria a boca diante da madame para dizer que está sendo enganada por aquele cocheirinho. Luísa rebate com firmeza, dizendo que Josué não é e nunca foi um cocheirinho. Antônia provoca, querendo saber o que ele é então. Luísa encerra o assunto com um mistério, dizendo que vão deixar que a madame Janete descubra isso sozinha. O clima fica carregado de tensão, e o silêncio que se instala revela que segredos ainda estão por ser desvendados naquela casa. Em casa, Angélica se espanta com as palavras da mãe e pergunta com urgência o que ela está dizendo. Maria revela com firmeza que o pai viu Naná na noite anterior. Rosana, tomada pela curiosidade e pela incredulidade, insiste em saber onde o pai encontrou aquela negrinha, e Angélica, aflita, pede que a mãe fale logo. Maria então solta a revelação com intensidade, dizendo que é aqui do lado. Rosana não acredita, questiona como poderia ser ali mesmo, e Maria confirma com dramaticidade que a negrinha Naná é hoje a cozinheira do senhor Francesco Magliano. O choque invade o ambiente, e o silêncio que se segue carrega o peso da descoberta, como se o destino estivesse prestes a se entrelaçar ainda mais entre aquelas vidas. Nas dependências da casa, Inês finalmente entende o motivo do nervosismo de Naná na noite anterior e pergunta com espanto se ela foi escrava do senhor Gumercindo. Naná suspira e confirma. Inês insiste, pedindo que conte a história, mas Naná recusa, dizendo que não tem nada para contar, que não são boas lembranças. Inês observa que Gumercindo a olhava de maneira muito estranha, e Naná explica que ele apenas se surpreendeu ao vê-la ali. Inês insiste, lembrando que ela nem queria servir o jantar antes, e Naná responde com firmeza que há coisas na vida que a gente não gosta nem de lembrar. Inês continua pressionando, quer saber como era a vida dela na fazenda e o que significa mucama. Naná explica com dor que mucama era a negrinha trazida da senzala para dentro de casa, para servir a família, lidar na cozinha, arrumar e aguentar os insultos e maldades. Inês se espanta, perguntando por que insultos e maldades, e Naná revela que muitas vezes os senhores derrubavam as mucamas em suas redes. Inês quer saber o que é eito, e Naná esclarece que é a lida, a labuta, plantando e colhendo o café que era a fortuna deles. Inês, chocada, pergunta se ela foi mucama de Gumercindo, e Naná confirma que sim, mas por pouco tempo, porque depois a mulher dele a mandou de volta para a senzala. Inês insiste em saber se ele a derrubou na rede, como fazia com outras, e Naná responde com firmeza que não, que com ela ele não fez isso. O silêncio que se segue é pesado, carregado de lembranças dolorosas. Mateu suspira e confessa a Juliana que se cansa mais naquele trabalho do que quando cuidava do café na fazenda do sogro. Ela o provoca, perguntando se está se queixando, e ele responde que não, mas que não é fácil acompanhar o senhor Matarazzo no serviço. Juliana o lembra de que deve estar contente por ter arrumado um emprego, e Mateu garante que está, que não reclama de nada nessa vida. Ele suspira novamente, admite que chega em casa cansadíssimo, e ri. Juliana ri junto, e revela que também está cansada, mas não se queixa. Mateu, brincalhão,
Diz que não reclama mais se ela lhe der um beijo. Juliana o chama com ternura, mas logo deixa escapar sua preocupação com Marco Antônio, dizendo que desde que ele foi para Manaus, não voltou mais, e não dá notícia. Mateu retruca, perguntando o que eles têm a ver com isso. Juliana insiste, lembrando que o pai dele não consegue mais dormir por causa disso. Mateu ri, continuando a perguntar o que eles têm a ver. Juliana responde com firmeza que ele não tem nada, mas ela tem, porque ele é pai da filha dela. Mateu se exaspera, perguntando se vai ter que ouvir isso pelo resto da vida. Juliana, aflita, pergunta, e se ele morreu? Mateu responde com dureza que devia ter morrido mesmo. Juliana o repreende para que pare com isso. E então, o estalo de um beijo rompe a tensão, seguido de risos, como se o amor deles fosse capaz de dissipar, ao menos por um instante, o peso das preocupações que ainda pairam sobre todos. Na fazenda, Bartolo entra na capela tomado pela fragilidade de sua doença e pela necessidade de forças maiores. Ele se ajoelha e começa a rezar com voz carregada de emoção, confessando que necessita de especial auxílio e que, com grande confiança, recorre à fé. Ele declara com intensidade que precisa não só de graças espirituais, mas também de graças temporais, e principalmente da cura da doença que o aflige. Sua voz embargada revela o peso da súplica, e ele lembra da devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, pedindo que alcancem a graça que tanto deseja, além da resignação inteira à vontade de Deus. O silêncio da capela se torna cúmplice de sua dor, e Bartolo encerra com um sussurro carregado de fé, dizendo: Grazie. O ambiente permanece tomado pela força da oração. Leonora entra na capela e encontra Bartolo ainda em oração. Com ternura, diz que vão dormir. Ele responde que vão. Mas logo, tomado pela emoção, Bartolo confessa que a cada dia que passa, a ama mais. Leonora se surpreende, perguntando se é verdade, e ele confirma com intensidade, dizendo que ela é a vida dele. O amor transborda em cada palavra, e ela o chama para voltarem juntos a casa. Os dois partem juntos, unidos pelo amor que cresce a cada instante, enquanto o silêncio da capela se desfaz em ternura. Na casa bancária, Francesco, tomado pela angústia, desabafa com Paola, dizendo que não se conforma com o fato de Marco Antônio não ter mandado nenhuma notícia, nem um telegrama, nada até agora. Paola tenta acalmá-lo, pedindo que não pense no pior e sugerindo que de repente chega um telegrama. Mas Francesco insiste, confessando estar muito preocupado por causa do jeito que o filho saiu e daquela história de que iria embora sem saber se voltaria. Paola minimiza, dizendo que ele falou aquilo só da boca para fora, mas Francesco rebate com firmeza que ela não conhece o filho que tem e que não vai nem contar as loucuras que ele já fez nessa vida. Paola, aflita, pergunta se ele não seria tão maluco a ponto de se matar. E Francesco responde com convicção que não, porque o filho não é covarde. Paola insiste para que não pense no pior, mas Francesco declara que se o filho não mandar notícia logo, vai achar que ele procurou morrer para esquecer o amor da vida dele, que é Juliana. Paola, com dureza, sugere que talvez tenha sido até por culpa dele. Francesco se espanta, e Paola afirma que acredita que ele já pagou a dívida que tinha com o pai daquela ragazza. Francesco implora que não fale isso. Paola o desafia, pedindo que bote a mão na consciência, e conclui com intensidade que agora é o filho Marco Antônio quem está pagando a dívida do pai. O silêncio que se instala é pesado, como se cada palavra fosse um golpe no coração de Francesco, e a tensão cresce, deixando no ar a sensação de que o destino de Marco Antônio está envolto em mistério e dor, uma sombra que paira sobre todos e que ninguém ainda sabe como vai se resolver.